Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal. Como sempre falamos, hoje nós temos bastante gente nova na casa. O nosso estudo é um estudo da doutrina kardecista. Nós nos empenhamos em transmitir exatamente o que está nos livros de Allan Kardec, de não expressar a nossa opinião. Quando fizer isso, vou avisá-los, mas acho que todo mundo vem aqui para aprender sobre a doutrina de uma forma mais prática, mais amigável. O máximo que a gente faz aqui é traduzir um pouquinho para os nossos dias de hoje, né? E passar um pouco das experiências práticas que esta casa espírita tem, né, para ilustrar um pouquinho da doutrina. Então, aqueles que estão pela primeira vez, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para interromper. É um bate-papo. O Espiritismo é o que chamamos de fé raciocinada. Então, ela não quer socar na cabeça de ninguém nenhuma verdade. Ela mostra as leis naturais, as leis divinas, e cabe a nós pensarmos e chegarmos às nossas conclusões. E o principal, cabe a nós nos modificarmos em razão disso. Porque, como a gente sempre diz, você pode decorar a Bíblia de trás para frente, o Evangelho 10 vezes, em 22 idiomas. Vocês podem conhecer os 4.500 livros de Chico Xavier, os 5 da doutrina espírita. Nada disso vale se você não se modificou. Se você nada aprendeu, se você não percebeu as realidades da vida, você só adquiriu informações. Por isso que a gente diz que o Espiritismo é a fé raciocinada. E é isso que a gente tenta fazer aqui de segunda-feira à noite. Então vamos lá. Bom, nossa reflexão da noite, ela tem um pouquinho a ver com o que vem mais para frente, né? Problemas? Você está com problemas? O que Emmanuel nos fala? Ora e pede. E em seguida, presta atenção. Ora e pede. E em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa. Vamos dar um pausa aí. Nós estamos muito mal acostumados a uma interpretação errada do que Jesus nos ensinou. Nós temos a lei do merecimento, nós temos a lei do trabalho, e quando a gente fala aqui no começo, na abertura do trabalho, pedi e dar-se-vos-á, é uma verdade de Jesus, não é? Pede para ganhar na Mega Sena. Alguém aqui ganhou aqui no de São João? Se ganhou, pessoal, nós temos um Pix da Casa Espírita, fiquem à vontade, né? Precisamos trocar o telhado. Veja, pessoal, nós acabamos interpretando algumas frases de Jesus na nossa imaturidade espiritual, na nossa infância. Sempre falo, nós somos crianças espirituais e daquelas bem mimadinhas. Falou que Davi não deu, né? Ora e pede, em seguida presta atenção, algo virá por alguém, e Jesus também falou que Deus age nos homens através dos homens. Vocês estão entendendo porque no Espiritismo nós dizemos que não existe milagre? Nessa concepção que a gente tem de milagre, de que é o mágico. Nossa, eu estou com dívida, então eu vou ajoelhar no milho, vou orar 353 rosários e vai cair 50 mil reais na minha conta? Vai? Não vai, gente. Não vai. Mas misericórdia divina existe. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-te na essência, importantíssimo, as informações ou os avisos que solicites. Falou que vai resolver o teu problema? Pessoal, já estudamos aqui, e acho que hoje a gente entra no tal do livre-arbítrio.
que os bons espíritos, os espíritos evoluídos, não interferem no nosso livre-arbítrio, não resolvem os nossos problemas. Não podem fazer isso, porque as provas, as expiações, os problemas são nossos. Nós é que nos comprometemos a passar por aquilo para nos melhorarmos. Sempre dou exemplo da professora que fica com pena do aluno e resolve todas as questões da prova para ele. Ajudou? Não ajuda, gente. A mãe que não permite que o filho, né, eu sempre falo isso aqui, papai e mamãe, que não permite que seus filhos sintam as consequências de seus atos. Ah, eu sou uma boa mãe. Não, não é não. Não é não. Você está mascarando um aprendizado, né? Então, é isso que Emmanuel fala, né? E o que vai dar a gente? Por alguém ou por alguma coisa, o que a gente precisa. Então, eu estou precisando muito de dinheiro. Eu rezo, eu oro, o que aparece? Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego. Você está dentro do seu negócio está parado, de repente entra uma pessoa muito interessada naquilo que você tem. É disso que nós estamos falando. Mas o trabalho é vosso. O merecimento é vosso. Legal? Fala, Ângela. Desconcorda. Paulo, mas nessa situação aí, os bons espíritos, o mentor que a gente tem, ou o anjo da guarda, como fala, eles ajudam também na orientação, né? Demais, sim, sim. Para aqueles que têm um pouco mais de intuição, né, a gente é intuído. Vamos lá aqui, né? Eu estou desempregado. Então, por exemplo, a gente é intuído a levantar da cama e procurar emprego, né? Adianta orar, rezar e o emprego vai te buscar em casa? Não vai, né? Então, sim, somos intuídos, né? Eu costumo brincar, né? Os bons espíritos dão umas empurradas na gente. Vamos, filho. Sai dessa depressão, sai de dentro de casa, né? Bota uma roupa aí, pega um currículo na mão, vai para uma loja, vai fazer alguma coisa. Não, eu estou aqui, mas eu já rezei e vai vir. Não vai, gente. Lei do trabalho, já estudamos aqui. Lei do merecimento, já estudamos aqui. Legal? Tudo no universo trabalha. Nada é inerte, nada acontece com motivo nenhum, pessoal. Tudo, inclusive nós. Bacana? Então vamos lá. Então vamos retornar ao nosso livro dos Espíritos. Né? Nós estamos lá no capítulo 10, estamos falando da lei de liberdade, falamos aí da liberdade natural, da escravidão, da liberdade de pensar. Vamos acabar a liberdade de consciência e entrar no livre-arbítrio hoje. Né? Então faltam duas rapidinhas que a gente está falando aí da liberdade de consciência. Será repreensível, questão 839, né? Será repreensível escandalizar com nossa crença aquele que não pensa como nós? O que é esse escandalizar com nossa crença, né? Nós estamos falando da liberdade de consciência. Então é assim, eu sou espírita e eu acredito em reencarnação. Ponto. É uma das colunas básicas. Gente, você para ser espírita precisa crer em reencarnação. Paulão, eu sou espírita, mas não acredito. Você vai ter muita dificuldade. Vai ter muita coisa que não vai ter explicação. A primeira delas é como é que um espírito que já desencarnou fala com a gente aqui. Né? Então, vai ter dificuldade. Então, como eu sou reencarnacionista, eu quero forçar todo mundo a ser reencarnacionista. Não deve. É disso que ele está falando. É válido a gente forçar a nossa crença? Você vê que nós tudo que já estamos bem, né? Já estamos um passinho fora do umbral, porque todo mundo aqui já... Eu estou vendo todo mundo assim, não cabe fazer isso. Pessoal,
Pessoal, parabéns. Porque eu conheço pessoas de outras religiões que querem me converter. Porque eu vou para o fogo do inferno. E querem impingir. Olha só que interessante, né? Então vamos lá, o que a espiritualidade nos fala? Fazer isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Nós não estamos falando aqui que o pensamento é livre. Não é? A liberdade de consciência, a liberdade de pensar. Nós não estamos falando aqui que o Espiritismo é a fé raciocinada. É disso que a gente está falando, tá? 840. Será atentar contra a liberdade de consciência entravar as crenças capazes de perturbar a sociedade? Kardec, né, gente, 1857, então ele usa uns termos assim, né? Tá, mas e aí? E a gente atacar as crenças que perturbam a sociedade? Isso daí é válido? É atentar contra a liberdade de consciência? Quem conseguiria dar um exemplo? Um exemplo difícil, né? Que o pessoal acaba tirando a gente do YouTube. O grave problema que a gente tem hoje no mundo de guerra, não das religiões, mas de alguns religiosos, islâmicos e católicos. É uma realidade. Né? É uma realidade. E aí, qual que é a certa, qual que é a errada? Mas a pergunta é, a gente pode atentar contra essa liberdade? Vocês não podem pensar assim porque vocês estão perturbando a sociedade? Não pode? Agora deu dúvida, né? Falar, eu queria muito ser bonzinho, mas tem coisa que me pega. Né? Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade nos orienta. Os atos podem ser reprimidos, mas a crença íntima é inacessível. A espiritualidade, ela está nos falando que as condutas erradas, elas podem ser. Mas você nunca vai acessar a liberdade de consciência, porque é o jeito que a pessoa pensa, né? E aí ele faz mais uma pergunta mais complexa na sequência que a gente vai entender isso aí como um todo. A pergunta é longa. Deve-se, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Ou pode-se, sem atentar contra essa liberdade, procurar reconduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram através de falsos princípios? E aí? Você vê, ele fez um preparativo na outra, né? Falou, uma crença aí que perturba a sociedade. Eu posso falar, tá errado isso daí? E dar uma forçada na pessoa? E agora ele vai mais fundo, né? Fala, mas essa doutrina perniciosa, existe alguma doutrina perniciosa hoje, pessoal? Existe. Várias, né? O mundo ele está meio chato, né? Tudo hoje em dia não pode, mas a gente vai ver aqui na resposta que coisas que conduzem ao caminho errado devem sim ser combatidas. Não é porque todo mundo tem liberdade de falar e pensar qualquer coisa, que já que eu tenho a liberdade, eu vou ficar aqui 1 hora xingando todo mundo aqui dentro. Aí não pode falar nada porque o Paulo tem a liberdade dele. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Quem está querendo colocar esse tipo de doutrina, ideologia, é gente desinteressada por uma sociedade equilibrada. Desinteressada. Né? Então a gente tem sim aí doutrinas que enganam, que ludibriam, que praticam o mal, né? Que não chegam nem a ser religiões e nem religiosos. Né? Mas se você procurar na internet aí com 3 minutinhos de busca, você vai achar pessoas que se dizem médiums e que fazem trabalhos para matar o inimigo. Tem isso? Tem.
internet é um campo fértil para esse tipo de coisa. Né? Uma pessoa que está numa condição afetiva muito delicada, muito abalada, porque perdeu o grande amor da sua vida. E aí fala, olha, não, R$5.000 e eu trago de volta o amor perdido em 3 dias. Isso não é abusar da fragilidade de pessoas? É uma crença perniciosa? Deve ser combatida? Deve. Para não falar de outras mais oficiais, hein? Né? Mas vamos lá. Certamente, pode-se e até se deve combater essas crenças perniciosas, né? Mas ensinai a exemplo de Jesus através da brandura e da persuasão, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem se desejasse convencer. Então, sempre a espiritualidade superior nos ensina qual é o modelo. Jesus. Ah, mas vai no amor. Falou, irmão, você não acha que esse negócio de você, por dinheiro, vender uma ilusão para a pessoa, não está meio errado, não. Não, porque funciona, porque acontece. Quantas vezes funcionou? Quantas vezes aconteceu? Né? Esclarecimento, ok? O esclarecimento é bem-vindo. Se há alguma coisa que se possa impor, são o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de torná-los aceitos seja agir com violência. A convicção não se impõe. Então hoje, essa guerra religiosa que está se apresentando no mundo é exatamente o contrário que está falando aqui. Né? Se impor a minha religião pela violência. Não, ou todo mundo agora aqui vira pauleiro, ou então vai ser expulso. E a gente, infelizmente, 2025, ainda vemos isso na humanidade. Ainda vemos isso em vários locais do mundo. Tá? É disso que Kardec estava falando lá em 1857. Mudou muito de lá para cá, pessoal? Não mudou muito não, né? Por que não mudou se a gente avança? Aquela pergunta que vocês pensaram aí, mas ninguém quis. Mas se a gente está sempre em progresso, está sempre evoluindo, por que isso aí não muda? Porque somos reencarnacionistas. É o mesmo grupo de espíritos que erra, reencarna, erra, e ainda vai ter que passar por muita prova, por muita expiação, para entender que Jesus não fundou uma religião. Qual é a religião que Jesus fundou? Nenhuma. Jesus trouxe o Evangelho, a boa nova. O que ele ensinou? Amai-vos. Amai ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Perdoa 7 vezes 7, 70 vezes 7. Mas ele não falou que é essa ou é aquela religião. E nem Maomé. Né? Só para citar 2 exemplos aí entre essa guerra do islamismo e do cristianismo. Do cristianismo, não é do catolicismo, pessoal. Lembrando que nós espíritas somos cristãos. Não, mas se eu for lá em alguns países lá do Oriente Médio e montar um centro espírita, você vai ser apedrejado e decapitado na rua. Infelizmente. Ok? Dúvidas até aí? Então, vamos lá. 842. Tendo todas as doutrinas a pretensão de ser a única expressão da verdade, todo mundo quer ser o certo, né? Através de que sinais pode-se reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? O Kardec falou, já que está todo mundo se achando que é a melhor das religiões, né? Quais são os sinais? Qual é o sinal de uma boa religião, de uma má religião? E é muito simples. Aquela que fizer mais homens de bem
e menos hipócritas, né? Que são os hipócritas, pessoal? Mentirosos, falsos, né? Fazem uma coisa e pregam outra, pregam uma coisa e fazem outra, né? Isso é pela prática da lei de amor e de caridade, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Essa vai ser a melhor das religiões. Falou que é o Espiritismo? Não falou. Aliás, o Kardec era ruim de marketing, né? Ele pergunta ao Espírito de Verdade. Está lá para trás, no Livro dos Espíritos. O Espiritismo é a religião do futuro? O que o Espírito de Verdade fala? Fala, não. O Espiritismo é o futuro das religiões. Porque o dia que as religiões reencontrarem o reencarnacionismo, lei de causa e efeito, muda muito a sociedade. Já dissemos isso aqui, né? Se nós tivéssemos, ensinássemos aos nossos filhos em casa, desde pequenininhos, a lei, só uma lei, a lei de causa e efeito. Só essa lei. O mundo hoje seria outro. O nosso grande problema hoje é que nós temos muita gente materialista que não acredita em nada, não acredita no amanhã, vive para o hoje e vive louca e intensamente. Ponto. Esse é o nosso problema de hoje. Muita gente que não acredita em absolutamente nada. E vemos isso aqui no nosso trabalho de resgate espiritual da quarta-feira. Né? Muita gente arrependida, né, por ter caído em alguns contos do vigário, mas vivem para o hoje, né? Não vivem para o amanhã. Eu gosto muito de uma frase do Emmanuel também. O Emmanuel, ele fala, né, num dos livros dele, não lembro qual, que tudo que fazemos e tudo que pensamos agora reflete e ecoa na eternidade. Complicado, né? Olha, esse momento, né, já dissemos isso, nós temos a capacidade no nosso espírito de gravar com muitos detalhes tudo o que acontece durante toda a nossa vida. Então imagine que um dia, quando nós estivermos no plano espiritual, você pode buscar o seu repositório de memória e lembrar dessa noite, dessa palestra, do que eu estou falando agora. Por quanto tempo? Pela eternidade. Então, se as nossas crianças aprendessem desde pequenininho que tudo, absolutamente tudo que fazemos tem consequências para a eternidade, o mundo seria diferente, né? Por esse sinal de que conduz homens de bens, tal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois qualquer doutrina que tenha como consequência semear a desunião e estabelecer uma linha divisória entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Pessoal, quantas religiões não pregam esse separatismo? Né? Olha, a pessoa se enforcou, como ela suicidou-se, ela não pode ser enterrada em solo sagrado. Quando foi que Jesus disse isso? Nunca. Né? Aquele que nasce e não é batizado, vai e desencarna, morre, vai para o limbo eterno. Que culpa tem uma criança de 3 anos de idade, que não foi batizada pelos pais, teve uma varíola, um sarampo, desencarnou? Faz sentido? Quando foi que Jesus falou isso? Quem que é esse cara aí?
Maomé é o cara do islamismo, é o cara dos muçulmanos, é o profeta Maomé. Né? Vamos dizer assim, é o Jesus deles. Eles até entendem que Jesus é um profeta, um dos, mas para eles o principal é Maomé. Também veio e trouxe uma palavra assim. Isso. Ele não fez o evangelho, ele ditou o Alcorão. E, gente, vocês já leram o Alcorão? É muito parecido com o nosso evangelho. É amor para cá, perdão para lá. Não sei de onde esses malucos tiram essas coisas. Do mesmo lugar que alguns padres na Inquisição tiraram que as pessoas têm que ser torturadas porque médium é bruxo. Né? Você sabia como é que a Inquisição fazia, né? Para saber se a mulher era bruxa? Amarrava ela e jogava na água. Se ela flutuasse, ela não era bruxa. Tá na história, pessoal. Em nome de Deus. É disso que a gente não quer, né? Então, muito cuidado com essas doutrinas. Nós estamos em épocas, né, como a própria Bíblia, como Jesus alertou, né? Como João no Apocalipse, a época dos falsos profetas, né? Eles vão falar, muita gente vai falar em meu nome, mas vai falar o quê em nome de Jesus? Tudo já foi dito no Evangelho. Então, muito cuidado com isso, tá? Beleza? Bom, com isso, a gente conclui a liberdade de consciência e vamos entrar, acho que num... Pode? Quando a gente fala lá que você começou a questão lá da introdução, né, do pensamento, eu imagino que é justo ninguém querer impor o que acredita para o outro. Uhum. Na verdade, uma opinião minha, né, eu penso que seja até necessário ter essa diversidade de compreensão, porque se nós estamos todos a caminho e não nas mesmas condições, Uhum. cada um vai ter necessidades diferentes. Isso. E auxílios diferentes. Porque, exatamente. Né? Então, eu acredito que em alguns casos vai falar, porque usa punição, enfim. Mas se aquele espírito, de fato, né, a leitura que eu faço, tem muita chance de se desviar no caminho, ele precisa de um amparo e de algo ali para se segurar e superar suas dificuldades. Né? Uhum. E, independente do lugar que ele segue, se ele está seguindo aquilo com a intenção de fazer o bem, e o lugar que ele segue talvez não faça bem, ou a leitura que a gente faz poderia ser melhor do que está sendo, eu não vejo que essa pessoa vai ser penalizada, porque a intenção dela é boa. É boa. O problema é se eu, enquanto falso profeta, estou tentando dominar um outro e fazendo mau uso de manipular alguém. Uhum, sim. Aí a responsabilidade está centralizada ali naquela pessoa, sim, não nos seus seguidores, é isso? Né? É isso. Vocês entenderam o que a Fernanda falou? Eu não vou repetir não, porque foi Mas eu gostei muito de um ponto que você colocou, que é muito legal e é verdade. Somos todos espíritos em degraus diferentes da escada. O que para muita gente seria muito doloroso e muito difícil entender que uma pessoa pode falar e que um espírito pode falar através dela, então ela precise de uma orientação espiritual, de uma religião mais simples, mas que a fé dela continuará ali firme, mas que ela ainda não chegou num ponto de compreender alguma coisa muito diferente. É isso. Essas diferenças são essas. Sabe, eu ainda precisar de uma religião que me acalente e fale assim, não, fica tranquilo que vai resolver todos os seus problemas. O problema é que as pessoas começam a se desapontar, para não falar se revoltar, porque começa a ver que aquilo não funciona. Vide o número de suicídios que a gente tem hoje. Vide o número de evasão das religiões que a gente tem hoje. Né? Ó, aqui a gente não tem o atrativo da música, da dança,
Mas religiões estão hoje usando disso até para atrair as pessoas, e é muito legal. Né? Por quê? Por causa desses níveis diferentes de conhecimento. Agora, e a gente vai ver isso mais fundo aqui no livre-arbítrio, também não é por causa dessa liberdade de consciência que a gente fala assim, então, eu sou de uma religião que a gente sacrifica um boi por dia. Para quê? Para Deus, quer dizer, nós vamos voltar lá nos astecas, vamos voltar lá nos maias, uma coisa que a gente sabe que não é verdade. Não deve impor pela força, mas falar, meu irmão. Mas também fala assim, ó, eu sacrifico um boi por dia para doar alimento? Ah, mas não é para isso, né? Se for isso, se for isso, não precisa nem ser de religião. É a né? intenção. Sim. Lembra que a gente falou? O que é que vale para Deus? A intenção em equilíbrio com a tua quantidade de conhecimento. O que você quer com o quanto você conhece. É esse o ponto de equilíbrio. Então aí está valendo. Né? Bom, vamos lá? Vamos entrar no livre-arbítrio? Tem o homem livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio, pessoal? Livre-arbítrio é o poder de decidir, de se ordenar por si mesmo. Se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu vou apontar o laser, se eu vou apontar para lá, se eu vou continuar a falar, se eu vou abrir para perguntas. Isso é o livre-arbítrio. É isso que faz de cada um de nós seres únicos. É disso que faz com que o estágio evolutivo que nós estamos sejamos diferentes de grande parte da criação nesse planeta. Porque comparado com outros, nós ainda somos muito toscos. Mas é o livre-arbítrio, esse poder de decidir, de dizer se sim, se não, se eu vou, se eu quero, se eu concordo, se eu não concordo. Ok? E aí o Espírito ele fala, né? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. E ele pergunta aqui do livre-arbítrio dos atos. Eu posso fazer o que eu quero? Posso fazer o que eu quero? Posso. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. E tem as consequências. Sempre me posso pegar essa cadeira e tacar em vocês aqui? Posso. Devo? Por quê? Um monte de consequências. Posso machucar alguém, posso estar fazendo uma coisa muito legal. Isso é uma contravenção penal de lesão corporal. Mas temos o livre-arbítrio. Ok? Vamos seguir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Pessoal, aqui tem muito, mas muito a ver com aquela situação que a gente sempre tem dúvida. Quando a gente falou lá das mortes, né, da teoria da bala que desvia, do cara que sobe na escada, lembra? Então, tinha que morrer, então a escada tinha... Não somos máquinas. Nós não estamos num trilho, nós estamos em uma trilha. Entendeu a diferença? Trilho você está amarradinho ali, ó. E a trilha você pode ir para lá, você pode ir para cá. E o que é que vai dizer se você vai para lá ou você vai para cá? Seu livre-arbítrio. O que é que regula o seu livre-arbítrio? A sua evolução. O quanto você entende das coisas da vida. Ok? Vamos lá. Do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? O que vocês acham? Desde que a gente nasce, a gente goza do livre-arbítrio? Como toda pergunta que o Kardec faz ao Espírito de Verdade, né, ao grupo de espíritos que assessora Jesus e que ditou o Livro dos Espíritos, os espíritos eles
eles se apegam muito a exatamente o que o Kardec está perguntando. Então, uma criança no seu nascimento tem livre-arbítrio? Relativo, né? Por quê? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Que faculdades são essas, pessoal? Com o desenvolvimento do tato, olfato, paladar, visão, né? Que mais? O raciocínio, a sua capacidade de mobilidade. Pode um recém-nascido imaginar que ele vai correr a maratona da Unicep? Ele não tem ainda discernimento para isso. Mas se ele tivesse, ele não conseguiria realizar, porque ele ainda não está organicamente pronto para aquilo. Então, a resposta do Espírito é que quando a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas a gente é limitado às nossas condições físicas, como somos até hoje. Eu posso escalar o Everest? Posso. Eu vou com as costas do jeito que estão, mas eu não chego nem na primeira base. Mas eu não chego nem do aeroporto até o vale lá no Nepal. Não vai, né? Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, quando somos crianças, ainda estamos muito ligados também aos instintos, né? Eu quero comer. Por que a criança chora? Porque ela aprende que quando chora, a mãe faz o quê? Opa! Reflexo condicionado. Instinto de sobrevivência. Não é? E cuidado, pai e mãe, porque isso se estende para um monte de outras coisas. Eu quero videogame, agora não. Tó. Aprendi, funcionou. Não são almas em aprendizado? Não são livros em branco? Cuidado, né? Não constituem obstáculos ao livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? De que predisposições instintivas que o Kardec está querendo dizer aqui? É complicadinha essa pergunta, né? Porque, gente, vem num contexto, né, de perguntas, né? Você vê que ele vem explorando um tema e ele vai esgotando aquele tema. Por isso que às vezes é ruim a gente abrir o livro dos Espíritos e ler uma questão individual. Pode ser que você não pegue o espírito da história que vem vindo, né? Então, vamos lá. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio, a poder fazer o que quer, as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer. As predisposições são as do espírito antes de encarnar. Predisposições instintivas. Kardec está querendo dizer o quê? Que a gente, quando nasce, traz algumas vontades, algumas características, algumas predisposições que vêm com a gente. Né? Podem ser muito boas, podem ser muito ruins. Isso é verdade mesmo, Paulo, eu confirmo. Vamos lá, Zé. Rapaz do céu. Tem umas predisposições ruins, Zé? Eu vim muita nesse mundo aqui, cresci, vou te falar pra você. Você dava trabalho, Zé? Ixi. Tá aí. Conforme seja este mais ou menos adiantado, este quem? O espírito, pessoal, o espírito encarnado. Elas podem arrastá-la à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas predisposições.
pessoal. Nós já estudamos bastante sobre isso. Somos o que somos. E quando desencarnamos, não somos quase nada diferentes de como somos encarnados. Quando encarnamos com algumas predisposições, vamos dar um exemplo aqui bem radical. A pessoa nasceu com uma predisposição a matar os outros. Ela traz isso de 40, 50 encarnações. Lá em Roma Antiga, ele se deliciava em jogar cristão na arena para ver os leões comer. Depois, aí passou um tempo, aí ele foi para... ele reencarnou no Egito, e no Egito tinha as guerras, não sei o quê. Aí ele vive essa, e ele traz essa predisposição. Ok? É dessa predisposição que a gente está falando aqui, ó. E ele fala que sim, que essa predisposição o empurra no seu livre-arbítrio. Dá vontade de fazer o errado. E alerta a lei de sintonia, que a gente sempre fala aqui. Olha o alerta da lei de sintonia. Conforme esse espírito seja mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não vivemos cercados de espíritos. Não diz Kardec que nos acotovelamos com os espíritos? Não temos a lei da sintonia? Os espíritos não sabem tudo o que pensamos? Tudo o que falamos? Não é mais fácil esconder algo a uma pessoa viva do que a uma pessoa morta? Então, quando temos esses instintos, e normalmente essa nuvem de espíritos infelizes nos acompanham pela lei da afinidade, e torcem para que a gente faça exatamente aquilo que eles querem que a gente faça. E aí como é que fica o nosso livre-arbítrio, que é a pergunta? Sim, é influenciado. Mas, qual é a boa notícia? Pô, Paulão, aqui complicou, hein? Isso aqui acontece com criança, pessoal? Ah, mas não, criança tem proteção. Criança segue a lei. Qual é a lei? A lei da sintonia. Ok? Não são tão obsediados quanto nós, não na forma como nós somos, mas quem aqui já ouviu falar de terror noturno de criança? O que é que uma criança que tem 5, 6 anos de idade tem terror noturno de quê? De quê? O que é o terror noturno? Sonha, tem pesadelos pesados, se retorce, muitas vezes tem medo de dormir. São essas experiências espirituais de outras encarnações. Né? Tem cura, Paulão? Tem, claro que tem. Casa espírita, oração, entendimento da doutrina, tá? Mas vamos lá, qual é a boa notícia? Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Para quem está no estudo com a gente aí há 2 anos, eu acho que essa é a 3ª ou 4ª vez que o Espírito de Verdade fala assim, olha, todo mundo, arrastamento tem, mas irresistível nunca. Porque se o arrastamento espiritual, a influência espiritual fosse irresistível, não teria um encarnado aqui hoje. Tá, todo mundo desencarnado. Porque o que tem de irmão perturbado, torcendo para a gente não ficar aqui e não dar certo. Então, pessoal, lá atrás, né, tem uma questão própria disso. Kardec perguntou, falou, olha, mas as pessoas que sofrem
a influência, sofrem um arrastamento irresistível, e lá pela primeira vez o Espírito de Verdade fala assim, olha, arrastamento sim, irresistível nunca. Por quê? Está aqui a resposta. Porque nós temos livre-arbítrio. Ai, não, eu fiz isso daí porque eu estou possuído pelos demônios. Se você está possuído pelos demônios, existe, né, a obsessão por possessão. De qualquer forma, quem é que permitiu? Você. Quem é que permite a influência? Sempre pego no pé dos médiuns, né? Cadê os médiuns em desenvolvimento? Eu não consigo conter a minha mediunidade. É irresistível. Então não é mediunidade, é obsessão. Porque um bom espírito jamais interfere no livre-arbítrio. Se há algum espírito se aproveitando da sua mediunidade e forçando uma comunicação, não é um bom espírito. Ok? Então, pessoal, sempre podemos resistir. Como? Fé, oração e pedido de auxílio. Nós, não sei porquê, a gente reluta muito em pedir ajuda. A gente reza, a gente fala um monte de coisa, a gente esbraveja, a gente xinga, mas a gente não vira e fala assim, mano do céu, dá um help aqui, porque não tá fácil. Eu tô precisando, vem. É difícil a gente fazer isso. Porque no fundo temos orgulho. Né? Então, pessoal, arrastamento sim, irresistível nunca. Mesmo nos casos de obsessão. E olha, para aqueles que não conhecem muito bem a doutrina, essa coisa de exorcista, não existe isso daí. Não o exorcista, o filme. Aquele tipo de possessão que o encarnado sobe de costa na parede, vira o pescoço. Pessoal, nenhum espírito desencarnado ou encarnado fere as leis divinas do Pai. Ponto. Dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Ah, mas, ô Paulo, isso é uma lei de física. Quem criou essa lei de física? Deus. Ela funciona onde? No universo. Funciona aqui como funciona há 300 trilhões de anos-luz e outra galáxia. Então, como é que pode tomou o corpo? Não toma, pessoal. Domina a vontade. E a vontade é nossa. Ok? Mas aí é uma outra história, é uma outra palestra só sobre desobsessão, que um dia eu faço uma só sobre isso aqui, tá bom? Vamos seguir? Lembrai-vos de que querer é poder, tá lá na questão 361. Oi? Fala, Carlão. Não podemos esquecer que a predisposição sensitiva que são dos espíritos a encarnar, mas quando nós encarnamos, nós viemos aqui para evoluir. Sim. Então uma coisa contrapõe a outra, né? Sim. Então tem que ter o livre-arbítrio para se poder evoluir, né? Sim, exato. Senão fica... Máquina. Só fica máquina. Se não vem aqui para quê? O que o Carlão está falando? Falou, a gente vem aqui, a gente reencarna para quê? Para evoluir. A gente evolui como? Aprendendo. Se a gente viesse para cá com o roteiro escrito, traçado e cruzado, você aprendeu o quê? Fica lá. É aquilo que eu sempre falo, pessoal. Mas para que a gente encarna, então? Para que a gente encarna? Vamos dizer que a minha imperfeição é a ganância por dinheiro. Eu e mais uns 40 aqui, né? Estamos em 60, todo mundo gosta do dinheirinho, mas vamos supor que a minha imperfeição seja uma ganância muito forte pelo dinheiro. Ok? E esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, me traz o que no espírito? Uma vibração densa.
porque é um mau pensamento, é uma vibração pesada, ok? A influência é no espírito. Bom, então eu preciso corrigir isso para poder me elevar. Aonde que tem dinheiro? Aonde que tem dinheiro? Na Terra encarnada. Tem dinheiro no plano espiritual? Tem bônus hora. Em nosso lar, que ainda não é bem o plano espiritual, é uma colônia de adaptação. Lembremos sempre disso. Então, onde que eu vou corrigir a minha ganância por dinheiro se não for aqui reencarnado? Ciúme. Quase ninguém tem ciúme, né? Mas aquele ciúme pesado, de um matar o outro, né? Como eu já disse aqui aquela frase, não vai ficar comigo, não vai ficar com... Isso já ultrapassa o ciúme, isso passa a ser uma maldade. Aonde que existe ciúme? Aqui encarnado. Tem ciúme no plano espiritual? Todo mundo sempre... Gente, no plano espiritual, um espírito olha para o outro e sabe o que ele está pensando. Não existe como nós aqui. Não tem desconfiança, não existe mentira. E quanto mais evoluído o espírito, maior as possibilidades dele de entender aquele espírito inferior. Ele consegue ver não só o que ele está pensando, como o que ele acha que ele vai fazer, como o que ele viveu nas vidas pregressas. Então, aonde que eu vou consertar essas coisas? É aqui. Né? É aqui. Oi, pode perguntar que eu não vou entrar em mais uma não, que falta 3 minutos. A senhora tem 8 minutos inteiros. Todas as pessoas têm consciência do livre-arbítrio? Se todas as pessoas têm consciência do livre-arbítrio, eu diria, em minha opinião pessoal, que tem gente que não faz a menor ideia do que está fazendo aqui. Muita gente. Muita gente. Eu acho que tem muita gente inconsequente. Não sabe, não pensa no próximo, faz as coisas. Eu acho que, sabe, não... Agora, o livre-arbítrio, todo mundo sabe que pode fazer o que quer, né? Mas muita gente inconsequente. Se o livre-arbítrio é escolha, eu imagino que as pessoas falam, eu sei escolher. Mas uma questão que não são todos que têm consciência é que toda ação tem reação, que é uma lei. Isso, a lei da causa e efeito. Ou que você vai ter a consequência das suas escolhas. Exato. E aí, isso de fato, Isso aí. as pessoas não... O que a Fernanda falou aqui, para quem não ouviu aí, que as pessoas até escolhem, mas não têm a noção da lei da causa e efeito, da consequência, né? Então, escolhe que é uma maravilha. Tudo que tem... Olha, gente, todo mundo aqui conhece. Todo mundo que tem um amigo, uma amiga que só escolhe errado, né? Eu tenho uns 4. Na minha visão. Mas a vida é dele, né? A experiência é dele, é dela, né? Mas você olha e fala assim, nossa, mas podia não ter escolhido fazer isso, né? Mas escolhe. E é isso. Aí é o que o Carlão falou, é para isso que nós estamos aqui. Para ir crescendo e progredindo. Fala, Wagner. Aqui na visão de sessão mesmo, a gente vê direto isso, né? O cara estava na esbórnia, depois se arrepende. Ah, muito, muito. Olha, pessoal, assim, um dia o Espiritismo ainda vai ter essas sessões mediúnicas um pouco mais abertas, um pouco mais, né? Para que vocês vejam no que a gente está falando. Para quem ainda não tem essa condição, pega o livro Céu e Inferno, né? Na segunda parte, não é historinha, pessoal, são psicografias, são estudos, são documentos, são relatos de espíritos que desencarnaram bem, mais ou menos, e mal. Vai lá ouvir. É o que a gente ouve aqui nas quartas-feiras, né? Muito arrependimento, muito remorso. Se eu soubesse que era assim, não tinha feito isso, mas não teve oportunidade de saber? Tinha, né? Pois não. Vamos lá. Eu não sendo médium, ou um médium que ainda não conheço como que trabalha a mediunidade, e eu tiver pensamentos ruins, tem como eu saber se esses pensamentos estão sendo de espíritos ali ou não? Ou esse é do que você está passando? Boa pergunta. Então vamos lá. Primeiro, todos somos médiuns.
Uns mais, outros menos. Todos temos a mediunidade. E todos nós, médiums ou não, somos influenciados. É o desenho do anjinho e do diabinho, né? Distinguir o que é um pensamento nosso do que é um pensamento de um espírito é difícil às vezes. Por quê? Você primeiro precisa se conhecer. Eu sou um cara maldoso? Não. Por que de vez em quando me vêm uns pensamentos maldosos na cabeça? Se eu não sou maldoso. Não, eu sou maldoso todo dia, então eu sei mesmo. Fala, não, mas olha, engraçado, outro dia eu entrei num casamento e eu comecei a pensar São influências. As influências, elas ocorrem para nos provar e para nos testar. E quando elas ocorrem porque a gente está possibilitando aquilo energeticamente. O que fazer? Muda o pensamento. Porque pensar abobrinha, pessoal, todos nós, o dia inteiro. Mas o que é importante? Trocar o pensamento ruim por um bom, imediatamente. Orar e vigiar. Né? Pensamentos muito pesados, busque uma ajuda mais especializada. Tem gente que, aí você falou bem, olha, eu não sou médium, mas quem tem uma mediunidade mais ostensiva, a conversa é diferente. Não é uma intuiçãozinha, às vezes é uma energia forte. Né? Quem aqui nunca perdeu a linha numa discussão? Quem aqui? Com a pessoa que você gosta. De repente você, não faz isso, não sei o que, de repente você perde a paciência, tem uma explosão de raiva que na boa, a gente na hora fala, tô certo. Depois quando você para pensar, você fala assim, o que foi isso? Foi isso. Olha que oportunidade, ela está perdendo a linha, vai, manda todo mundo para aquele lugar e a gente, vai todo mundo para aquele lugar. Ele fala, agora estou felizão. Por que fazem isso? Porque estão infelizes e se divertem fazendo isso com a gente. São espíritos que ainda não se encontraram. Desencarnados também fazem isso. Muito desencarnado também. Não tem aquelas pessoas que adoram pôr um fogo na briga? Você vai deixar ela falar assim, que se fosse eu não deixava não. Eu não levava desaforo para casa não. Não tem sempre alguém para botar? Não é nada diferente, né? Bem lembrado. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então a gente vai encerrar agradecendo a todos a presença. Aqueles que quiserem depois o atendimento, me procurem lá fora para a gente agendar para amanhã, né, o atendimento espiritual. E segunda-feira que vem estamos aqui de novo. Muito obrigado e boa noite a todos.